vinheta animada. Sobre fundo bege, em laranja, curso de especialização. E sobre laranja, em bege, acessibilidade cultural, rodeado por círculos em movimento que mudam de bege para laranja. Surge no centro um círculo laranja com o logo SEAC. Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de especialização em acessibilidade cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Tiago Cerejeira, audiodescritor consultor, professor e pesquisador no campo da acessibilidade comunicacional e cultural, com ênfase na interface arte e deficiência visual. Eu sou pessoa com deficiência visual, sou um homem branco, de cabelos curtos castanhos lisos, com topete. Tenho sobrancelhas grossas, olhos e nariz pequenos, boca larga, lábios medianos, maxilar quadrado, cavanhaque com alguns fios brancos. Uso um óculos redondo com armação prata, corrente prateada grossa no pescoço, camisa com listras verticais brancas e azuis e fones de ouvidos brancos. Estou sentado em um ambiente fechado, atrás de mim uma parede bege. Esta segunda videoaula, intitulada Algumas experiências com audiodescrição e a abordagem multissensorial, que é referente ao conteúdo 7, Audiodescrição e a experiência multissensorial, da disciplina de audiodescrição. Retomaremos aqui o que discutimos na videoaula anterior acerca da experiência multissensorial, só que agora com exemplos e experiências concretas em interface com a audiodescrição. A intenção aqui é ilustrar as proposições teóricas já enfatizadas, que discorrem acerca da proposição de espaços pensados para a instauração de outras percepções e a ideia da acessibilidade transversal. Poderíamos discorrer sobre diversas experiências e possibilidades, entretanto procurarei enfatizar dentro de cada linguagem artística estratégias que, junto à audiodescrição, podem promover o acionamento multissensorial do corpo, da experiência estética. Bom, começarei pela ideia de acolhimento que, penso, é sempre muito importante de ser pensada quando falamos em espaços e centros culturais, teatros, museus, dentre outras instituições que trabalham com a divulgação e disseminação de obras artísticas e da cultura de um modo geral. O que estaria então implícito nessa ideia de acolhimento? De forma a contemplar o público com deficiência, que vai em busca de uma experiência de consumir, fruir a arte. Bom, uma primeira e necessária constatação é a de que esse acolhimento, na maior parte dos casos, será decisivo para a experiência subjetiva que se dará durante a visitação, a apreciação, recepção dessas obras, espetáculos, exposições ou manifestações afins. Dito isto, é fundamental considerar algumas prerrogativas iniciais, como por exemplo a da pesquisadora Camila Alves, de que a acessibilidade seja capaz de deixar marcas, ou seja, uma acessibilidade capaz de produzir uma experiência sensorial estética repleta de significados, e que permita à pessoa afetar e ser afetada. Camila ainda nos lembra que o trabalho com acessibilidade está para além das normas técnicas, medidas arquitetônicas, padrões de formação, que, apesar de serem estritamente necessárias, não podem ser tomadas como as únicas discussões na área, visto que a mediação envolve vidas, perspectivas diferenciadas e únicas, e que, como tal, se reverberarão em múltiplas impressões, sensações e registros. Assim, considerando as colocações da autora e a ideia de acolhimento que já foi apresentada inicialmente, é oportuno pensar em que medida essas experiências poderão ser realmente significativas para as pessoas usuárias do recurso da audiodescrição.
Uma delas, muito recorrente no âmbito dos espetáculos ou das artes da cena, é a da exploração ou do tour tátil, que possibilita às pessoas o toque nos elementos do cenário, figurinos, adereços, dentre outros elementos que são descritos, por exemplo, nas notas introdutórias, quando, obviamente, essas estão disponíveis, ou mesmo durante a apresentação. Então, a associação da audiodescrição com a experiência do toque, de poder perceber a dimensão desses elementos, pode ser muito potente e influir diretamente na experiência sensorial e estética dessas pessoas. Aqui, no referido exemplo dos espetáculos e das artes da cena, utilizou-se a associação de duas matrizes sensoriais, a auditiva e a tátil. Contudo, a depender dos elementos disponíveis na ambiência da cena e no próprio espaço de apresentação, poderão ser incluídas outras matrizes sensoriais, por exemplo, como a olfativa, a gustativa. Aqui, obviamente, considerando a perspectiva das pessoas com deficiência visual e públicos interessados. Essa perspectiva de intervenções artísticas com a exploração de várias matrizes sensoriais já vem sendo utilizadas em alguns contextos. A exemplo de alguns projetos desenvolvidos pela audiodescritora Lívia Mota e pelo Instituto Tomiotaki, como por exemplo o Manhãs de Histórias, onde as sessões de contação de história, além de contar com a audiodescrição integrada na própria fala da contadora, possuía também recursos táteis, olfativos. Outro exemplo, ainda no rol desses projetos, o Alucinações Parciais, Visita à Exposição Escola, também contava com a mesma proposta interativa, audiodescrita e repleta de intervenções que propunham esse acionamento multissensorial do corpo. Essas propostas, então, servem como referência e apresentam bons indicativos de como os setores educativo e de curadoria, de instituições e centros culturais podem se articular a fim de promover experiências estéticas que, conforme sugere Camila Alves, deixem marcas, sensações, cheiros, gostos, toques. E a audiodescrição, estando aí integrada como um recurso de acessibilidade comunicacional e cultural, não estará somente direcionada ao público com deficiência visual, mas a todas as pessoas que desejarem vivenciar essa experiência sensorial estética. Bom, temos aí, como vocês puderam perceber, opções para expandir e potencializar a interface entre audiodescrição e experiência multissensorial. Então, eu espero que essas indicações instiguem vocês a pensarem nas propostas futuras. Deixo como sugestão que vocês aprofundem as questões aqui apresentadas por meio da consulta aos slides e ao texto de referência desse conteúdo. Lembrando que as evocações dos autores terão as referências bibliográficas, bem como os links para acesso e apreciação de alguns exemplos explicitados nesses materiais. Espero que nossos debates tenham sido construtivos e colaborado para a imersão dos estudos e das pesquisas de vocês. Eu anseio por novos encontros para discutirmos as perspectivas da audiodescrição e da acessibilidade comunicacional e cultural. Então, obrigado pela atenção e até breve! Sobre fundo branco, em preto. Realização: LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Pátria Amada, Governo Federal. Apoio: Departamento de Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina UFRJ. Um Novo Olhar, Escola de Música UFRJ, Fundação Universitária José Bonifácio. Funarte, Fundação Nacional das Artes. Sobre fundo laranja, em branco, os créditos da produção executiva, coordenação, colaboradores e acessibilidade. Acesso aos créditos completos na plataforma do curso.